Sejam todos muito bem-vindos ao podcast ainda sem nome. Podcast. Podcast do Eric Loureiro. Eu sou o Caio Esteves. Eu sou a Diana Faria. E eu sou Eric Loureiro. Ele veio, ele tá aqui no podcast. Está conosco hoje. Uhul! Está conosco hoje e em todos os demais, Eric Loureiro. Vamos lá hoje para falar sobre o que é e o que não é PNL. Isso daí. Aliás, vamos falar sobre o nome do podcast? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar pra galera batizar o nome do podcast. Por enquanto é podcast. Ok, certo. Aliás, a gente teve que fazer a pesquisa pra saber o que significava podcast. O que era nosso nerd de plantão, o senhor Caio Esteves? Podcast, na verdade, vem do termo de inglês, é a junção de iPod, né? Um player de MP3, então ouvir áudio, ouvir música. Nós aqui já fizemos um upgrade, temos música e vídeo. Né? Se você estiver ouvindo somente em alguma plataforma como Spotify, você está só ouvindo a gente, mas se você tiver com capacidade de visualizar, você também está vendo a gente. Ah, que peninha YouTube, se eles não estiverem vendo a gente, né? A gente tá todo arrumadinho, passou perfume, não estão vendo a gente. Ah, não, gente, bota aí numa câmera pra ver a gente. Tudo depende de qual a disponibilidade. Vai que a pessoa tá no trânsito, a pessoa pode estar no trânsito, ouvindo pelo Spotify, ouvindo pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, né, nas principais plataformas de podcast, ou se ela estiver na frente do computador, por exemplo, ela pode visualizar a gente pelo YouTube. Nada como ter um Google Esteves na mesa. Nossa, tá tudo resolvido. Mas voltando ao podcast, ele vem da junção de iPod, né, ouvir áudio por MP3, por exemplo, né, com um broadcast, que é a transmissão do conteúdo disseminado no mundo, entre aspas. Ao vivo. Assim, muito bem. Então, já que é podcast do iPod Broadcasting, nós não temos a menor ideia de como a gente vai traduzir isso e que nome que a gente vai dar para esse negócio. Então, pode ser podcast Elos, pode ser podcast Eric, pode ser podcast Esteves Faria Loureiro, pode ser qualquer coisa. Então, ou ficar assim, podcast. Sendo assim, a gente podia abrir uma votação pra galera mandar comentários pra gente. Eu sou a favor. Por onde quiser. Boa. Por Instagram, por YouTube, por Travers. Por onde mandar qualquer coisa, dizendo qual nome daria para esse podcast. Ou carta, né, gente? A gente precisa deixar aberto para todo mundo. Não, a pessoa quer ir para o correio, quer escrever, quer pôr um selo. Né? A pessoa lá quer expressar toda a necessidade dela através a era de 1920. De uma escrita. Né? A pena, por exemplo, a gente também recebe. Recebemos. Isso. Cartas a pena. Isso. Então mande o nome do podcast ou por cartas a pena, ou por e-mails, ou por directs, ou por qualquer coisa. Instagram, tal. Ou Telegram, que é. Não, é Telegram, coitados. Não podem falar, só você fala no Telegram. Ah, é verdade. É canal. Sei obrigado. Tudo de Telegram. Lembrando qual era o tema de hoje mesmo, senhor Caio Esteves. O tema de hoje é o que é e o que não é PNL. PNL é talvez esse palavrão, essa sigla, que é programação neurolinguística, né? O que realmente é e o que não é PNL. Programação neurolinguista. Vamos ver. De acordo com Eric Loureiro. Por Eric Loureiro? Isso. Definição. O que é e o que não é PNL. Bom, o que é PNL? Então vamos começar pelo que é PNL, que eu acho que é mais fácil para eu pensar. Tá. PNL, programação neurolinguística, é um palavrão, mas não define muita coisa. Exato. Programação meio que se explica. O que você programa é um código que você deixa lá programado que vai gerar um resultado naturalmente. Isso é verdade no computador, isso é verdade no ser humano também. Na verdade é quase igual o ser humano e o computador. Quase igual. Basicamente um pouco mais complexo o ser humano do que a máquina. Alguns ifs a mais. Então a programação ela vem de um programa, de uma lógica que ela vai ser repetida essa lógica em várias situações. Não importa o contexto que venha, vai repetir essa programação. Então, programação neurolinguística. Neuro vem de sistema neurológico, vem de cérebro, vem de mente, vem de programação que está na mente. Então, programação neuro. E linguística vem de linguagem. Há muito tempo eu sempre ouvi dizer que a programação neurolinguística seria a forma de programar o cérebro usando a linguagem. É uma programação que realmente faz uma definição que faz muito sentido. Mas tem outras derivações. Também pode ser interpretado como a forma que eu me programo de acordo com a representação neurológica que eu faço do mundo, que se converte em linguagem. Vamos quebrar essa parada para ficar mais simples essa parada. Porque até o Google vai se atrapalhar nessa parada. Então vamos lá, como é que eu represento o mundo? Eu represento pelos meus sentidos, por visão, audição, olfato, paladar, tato. Isso vira sensações, isso vira imagens e vira sons. Então eu capto isso do mundo lá fora e isso entra no meu cérebro. Então isso tem que sair, o mundo externo eu nunca vivo ele diretamente. Eu vou viver uma representação interna que eu faço desse mundo, no meu cérebro.
Então eu vou captar pelos 5 sentidos, isso vai entrar no meu cérebro e a partir desse momento começa um caminho neurológico. Basicamente, se a gente fosse quebrar isso um pouco mais, você tem uma representação física, algum input, por exemplo, vamos imaginar um som que faz tremer ali o martelinho no ouvido, ali o tímpano, ele se transforma em um sinal elétrico que chega no cérebro. A partir daí você começa a ter a sua experiência neurológica do que está acontecendo. Com base nessa experiência neurológica do que acontece no mundo externo, você dá linguagem para aquilo. Gosto, não gosto, feio, bonito, agradável, desagradável, emocionante ou não. E a partir daí você começa a atribuir linguagem. A partir daí você começa a dar significados para as coisas que você vive. Porque, na verdade, a linguagem, ela organiza todas as nossas experiências a partir de outras experiências. Isso, né? Vai formando um banco de dados. E aí se parece muito com o computador, porque aí você vai gerando um banco de dados de programação que vai gerando respostas de acordo com o que você vai vivendo no mundo externo. Então, qual que eu acho que é a grande sacada da programação neurolinguística? É entender que existe uma entrada de informação que vem pelos 5 sentidos. Isso é muito bom porque dá o significado de que você vive uma representação do mundo, ou seja, é da porta para dentro, é do cérebro para dentro. Então, o mundo externo, ele sugere o que você vai viver de representação dentro da sua cabeça. Mas ele nunca tem o poder de definir. Então, tem uma porta de entrada. Até porque a percepção do mundo externo muda de pessoa para pessoa. Exato. Tem gente que fala, aquele cara ali foi meio mal educado comigo. E a outra pessoa, não, foi normal, não tem nada demais. Exato. Porque depende do que tem no banco de dados daquela máquina, daquele cérebro, daquele sujeito individualmente. Então, a programação linguística ela vai definir uma porta de entrada, que é essa via de acesso do caminho neurológico, dos 5 sentidos para o banco de dados do computador dentro, e vai definir uma resposta de saída. Ou seja, vai definir uma reação. O que a pessoa faz, o que ela fala, o que ela não fala. Por exemplo, com base na esposa. Nossa. Sempre é coisa boa, né? Já falei, nossa, com base na esposa, né? Ele agora vai dar um super exemplo agora. Super dos melhores, agora, né? Ouvintes, espere, porque agora será um exemplo lindo. Tá saindo coração aqui no podcast do podcast. Se a câmera cortar é porque deu briga. Se ficar tudo tremendo, né? Por exemplo, na esposa, a esposa fala alguma coisa num tom de voz específico. Aveludado. Sempre. Aí o marido responde, tá bom, querida. Aí já se instala a Segunda Guerra Mundial. A segunda já foi, querida. A terceira Guerra Mundial. Jura que já foi a segunda? A segunda acabou, querida. Gente, já foi. Como assim? Passou tão rápido? Rapidinho, já acabou. Começou, acabou. E aí se instala a Terceira Guerra Mundial ali naquela relação. Ou seja, dependendo do que acontece do mundo externo, do tom de voz, do que a mulher disse, do que o marido disse, etc. Principalmente do que o marido disse, né? Sempre. O marido sempre ocupado, aliás. Dentro do cérebro da outra parte, vai acessar essa informação. Ou seja, vai entrar por um canal auditivo, vai entrar por um canal visual, vai bater lá no banco de dados do computador da cabeça do marido ou da esposa. E aí, com base em todo o banco de dados que já tem daquela relação de marido ou esposa, vai gerar uma resposta. Que pode ser muito aveludada, muito querida, ou nem sempre. Verdade, mas essa sempre, é fato. Né? Por isso que eu já instalei no meu cérebro um Diana Tradutor. Ah, é como funciona o Diana Tradutor? O Diana Tradutor é assim, o marido chega e fala assim, nossa, querida, tá desorganizado isso daqui. E o Diana Tradutor fala, nossa, querida, como você é criativa e consegue dispor, né, as coisas da casa de um modo tão inusitado e tão cheio de... Aí eu falo, querido, então ele falou, né? Nossa, a casa tá um caos, né? Um caos, né? Eu falo, nossa, olha como ele gostou. Que bom, né? Ficou feliz. E aí, continua a conversa, beleza. Entendeu? O Diana Tradutor, continua a conversa com o marido cada vez mais, né? Ah, legal, querido. Ai, que bom. Que bom que você gostou. E o marido olhando e dizendo, ela não entendeu o que eu quis dizer. Eu acho que dá pra fazer até um parênteses com aquele filme Divertidamente, né? Uhum. Que a menininha cena, tá vivendo... As coisas estão acontecendo lá fora, mas ela tem lá dentro como se fosse outras personagens recebendo aquela informação, né? E alucinando em cima daquilo. E alucinando, e cada um de um jeito. De um jeito. Porque um dá o significado que é super alegre, que é legal e etc. O outro já tá chorando, já tá triste. O outro já tá com nojo. Tem a cena dos três no jantar e que cada um deles...
para a mesma conversa, né? Para cada um deles está representando de uma maneira completamente diferente, né? Comanda a emoção de um jeito diferente. E no caso da senhora Diana Faria, então, o personagem principal que está lá dentro comandando a mesa de operações, então é um bichinho da emoção de alucinar. Mas pode acontecer isso. Pode acontecer isso. É uma alucinação dentro da cabeça. Você prova a programação. Na verdade, tudo é como a gente interpreta aquela informação externa. Né? Exato. Ou seja, vai vir a informação do marido e dentro da cabeça da esposa, se ela tiver um bichinho do Divertidamente que alucina e transforma tudo de uma outra forma, ele vai ter um outro output. Ou seja, ele vai ter uma outra resposta, uma outra reação. Tem aquele filme também do A Vida é Bela também, a mesma lógica, né? Uhum. O mundo externo era terrível, os caras estavam num campo de concentração, no meio da destruição nazista, mas dentro da cabeça daquele pai, ele estava transformando tudo em algo, em uma linguagem positiva, transformando tudo em uma nova realidade. Não significa que programação neurolinguística é pensamento positivo ou é alucinações. Não é isso. É o que está programado no seu cérebro. Ou seja, frente os mesmos estímulos do mundo externo, vendo determinadas coisas, ouvindo determinadas coisas, por que o seu cérebro responde de um jeito, o meu responde de outro jeito? O que está programado, o que está no banco de dados? E é muito louco isso, porque se você começar a observar, as pessoas parecem máquinas mesmo. Se você observar, o camarada às vezes responde a um líder, a um chefe, do mesmo jeito que respondia para o pai dele. Ou o outro responde para a esposa do mesmo jeito que respondia para a mãe. E vice-versa também. Como se fosse uma função mesmo de programação. Isso. Eu coloco, sei lá, eu crio uma linguagem, um código que eu falo, se acontecer isso, faça isso. Responda dessa forma. Responda dessa forma. Exato. E o mesmo vai acontecer no dia a dia da pessoa. Então, se acontecer se ela passar por determinada situação, ela vai agir de tal maneira. Da mesma forma. E ela vai sempre agir dessa maneira. Exato. Tendência. Então tem gente que, depois de um tempo de convívio, você começa a pegar as respostas que aquele sistema está programado para dar. Você sabe aquele cara que sempre vai explodir, aquele que sempre vai se fechar, aquela pessoa que sempre vai se doer, vai ficar magoada, aquele que sempre vai ficar com medo, inseguro. Então você começa a conviver, quanto mais de perto você convive com as pessoas, você começa a pegar quais são os padrões de comportamento que elas têm. E é parte do que está dentro da programação neurolinguística, são esses padrões de comportamento. Porque vai responder mediante um padrão dessa programação. É muito louco. O que acontece nisso é que tudo isso está acontecendo geralmente fora do controle consciente da pessoa. A pessoa acha que ela está controlando cada resposta, cada reação que ela tem, cada coisa que ela fala, que ela não fala, cada coisa que ela faz, que ela não faz. Mas, na verdade, geralmente ela não está controlando quase nada. Ela está controlando uma mínima fração de todo o processo. Quando vê, já fez, já falou, quando já falou, já... Ou não falou, ou não fez. E, às vezes, o disparador é algo que é semelhante àquele contexto primeiro onde aquilo foi programado, né? Mas não necessariamente é a mesma situação e ela reage da mesma maneira, mesmo contexto, sendo um tanto diferente algumas vezes. Quer que eu explique melhor por que essa parada acontece? Tem 3 elementos que rolam em todo o processo desse tipo. Basicamente, um é generalização, que é esse tipo de situação. Então, eu generalizo que o meu líder, o meu chefe, que é um homem, que tem uma figura de autoridade, ele se assemelha ao meu pai. Então, a pessoa não faz isso conscientemente, ela não pensa nessa parada. Mas, de alguma forma, o sistema dela, o computador dela, generaliza que aquela experiência é igual àquela outra experiência. Que aquele jeito de falar é igual àquele jeito que o meu pai falava, e ela não tem consciência disso. Então, do jeito que o banco de dados foi programado para, se isso acontecer, responda dessa forma em relação ao seu pai, ela vai carregar isso, generalizar para o chefe. Por quê? Porque está na mesma gaveta de memórias, de programações. Na gaveta das programações de figuras masculinas de autoridade XPTO. E um outro fenômeno que acontece é que a gente muitas vezes vai omitir informações do mundo externo. Uma omissão, por exemplo, é esquecer que você está no ambiente de trabalho. E de repente você está respondendo como se estivesse em casa, na adolescência, qualquer coisa do tipo. Então, omite informações. Não, você fala omissão, mas não aquela omissão de propósito. Não omissão de não fazer racionalmente, algo. não quero fazer isso. Não é isso. Vou me fingir de morto. É perder parte das informações do mundo externo. De alguma forma, algumas informações o cérebro não processa. Imagina, se o cérebro fosse processar, sei lá, quantos botões tem nessa mesa de som, quantas pedrinhas dessa cor tem aqui. Putz, seria insuportável. Alguns transtornos fazem isso.
Pessoas normais geralmente não fazem isso, né? Isso. Geralmente não ficam contando as coisas, né? Não ficam contando as coisas. Não ficam, né? Não. Beleza. Todos normais nessa mesa. Aqui todo mundo é normal, gente. Todo mundo é normal. O que é normal pra cá? Assim, de longe. De longe todo mundo é normal. Aqui no áudio, nossa, tá todo mundo normal. Super. Exato. Vai respirar o pouco antes de começar o programa, pouco antes de começar o podcast, seria mais normal ainda, né? Totalmente. A gente jogando Joaquim Pô, pedra, papel... Tesoura, lagarto e Spock. Exato. Spock. Gente do céu. Super normal. Só não pede pra repetir a explicação, que eu não vou conseguir. Não, nem o Google Esteves. Então, muito bem. Então, a gente vai omitir parte da informação, porque seria insuportável. Imagina, saber contar quantas pedrinhas teria aqui. Então, é normal, a gente perde parte da informação. Só que às vezes perde parte da informação que é relevante. E essa informação poderia fazer falta para fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, não posso responder para o meu líder do mesmo jeito que eu respondia para o meu pai. E nisso daí o cérebro dá um apagão nessa informação e responde quando vê, já foi. Ou omitiu a consequência daquele ato, omitiu... Enfim, inúmeras coisas. Não mede o ato que vai acontecer. Vai lá, faz e depois vem a consequência. Exato. Ou omite o que vai acontecer em cima do outro. Enfim, omite uma porrada de coisa. Omite o que o outro fez de bom. Tem um monte de coisa que pode omitir. Então, ele generaliza, ele omite. E uma outra capacidade que o cérebro tem é de distorcer. Distorcer é muito bom, porque é o que te faz ter capacidade de criatividade, é o que faz você imaginar coisas e tal. É ótimo, é o que faz você criar coisas. Criatividade tem muito a ver com criação também. Mas, por outro lado, cria situações que podem fugir à realidade. Pode criar que o chefe estava num complô, que o pai queria o meu mal, que queria me punir, o meu chefe quer me punir, tem alguma coisa contra mim. E nessa situação vai criando distorções da realidade. Na verdade, talvez essa informação não estivesse no território, não estivesse ali na situação realmente. E dentro da cabeça da pessoa, como ela cria dentro dela as representações que ela quer, com base no banco de dados que ela já carrega no cérebro dela, ela pode criar algo que foge da realidade. E ela não percebe que isso está fora da realidade. Para ela, como ela só tem acesso à realidade da cabeça dela, ela acha que é isso de fato que aconteceu, né? É a única realidade que ela conhece. Na verdade, o cérebro não conhece realidade. A realidade, ou seja, o fato, o território, o que aconteceu mesmo, não conhece. Por quê? Porque eu nunca vivo o mundo diretamente. Eu tenho que viver sempre a representação que eu faço do mundo dentro da minha cabeça. Você vive aquilo que você viu. É. Porque muita coisa você não viu. O que você sentiu. Quantas pedras, o que você sentiu. Viu, sentiu, ouviu e processou. Só que o cérebro tem uma capacidade limitada no processamento. Então, ele vai escolher aquilo que faz mais sentido para ele processar daquela experiência. Exato. Então, e daí é isso. Daí, como ele vai... E como que ele vai fazer essas escolhas? A partir das outras experiências que ele teve na vida. Ou seja, se foi um desastre, vai ser cada vez mais desastroso. Se foi ótimo, vai ser cada vez melhor. É por isso que você vê... É muito fácil. Só você olhar para o mundo aí, você vai ver a galera produzindo mais do mesmo. Por causa da programação que está condicionada já, sem perceber, inconsciente. Então, aquele camarada que ele tem sucesso com facilidade em uma área ou em várias áreas específicas da vida dele, ele vai ter cada vez mais sucesso. Tem gente que, o cara pode entrar em qualquer projeto profissional e ele vai bem. E se as variáveis externas ficarem caóticas e ele perder tudo, ele vai erguer tudo melhor do que ele tinha feito antes e vai bem de novo. E o legal é que se você perguntar pra ele o que ele faz, ele não sabe responder. Ele não tem a puta ideia. Não sei, eu vou lá, faço, dá certo. E vai seguir fazendo isso. É muito louco, né? Tem um primo meu que ele tem uma trajetória de sucesso fenomenal. E assim, de longe, você logo percebe que a jornada do cara é um ponto fora da curva. E algumas pessoas acham que ele fez alguma cartada certa em algum ponto da carreira dele. Não, quando você entrou teve sorte, né? Teve sorte. Quando você entrou em tal empresa, aí as coisas começaram a acontecer para você, né? Quando você comprou tal coisa, ele tinha uma pizzaria, né? Ele comprou uma pizzaria antiga. A gente foi visitar essa pizzaria quando ela era bem antiga. E assim, pizzaria como qualquer outra de bairro. Aí ele foi lá e disse para todo mundo, eu vou desmontar essa pizzaria e eu vou erguer uma outra no lugar dessa. E todo mundo alucinou, falou, mas a pizzaria já é tradicional. Será que as pessoas vão querer exatamente essa pizzaria que é tradicional e tal? Ele falou, não, a minha visão de mundo é algo diferente disso. Ele foi lá, botou abaixo a pizzaria tradicional e ergueu a outra. As pessoas falaram, por que você comprou ali? Provavelmente o cara enxergou no ponto ali que o ponto valia mais do que a pizzaria em si. E ele tinha uma ideia na cabeça dele que era muito...
contrária do senso comum, do que os outros esperariam que faria sentido para aquele lugar, para aquele negócio. E aí ele ergueu outra pizzaria no lugar, contra todas as probabilidades, contra todas as opiniões, e teve um puta de um sucesso. E aí agora vendeu a pizzaria, chegou um momento que achou que era o ponto de vender, mas vendeu um valor muito maior do que ele comprou na época. Até porque o negócio não é a pizzaria, né? O negócio é o que ele faz. O que ele fez ali dentro. Com a pizzaria ou com qualquer outra coisa, porque né? tinha inúmeras outras pizzarias, fica lá no bairro da Moca, lá em São Paulo. E é um lugar que é um bairro italiano. O Caio mora lá perto, né? Um bairro italiano. E a rapaziada do bairro italiano teria inúmeras pizzarias e cantinas para ir. Por que a dele começou a atrair tanta gente em tão pouco tempo, né? Então, é uma programação que estava na cabeça desse cara, só que ele já estava gerenciando e tocando operações de uma empresa de painel de LED, painel de show e tal, eletrônico. E não tem nada a ver gerenciar uma empresa de painel com uma pizzaria. As pessoas olhavam e falavam, nossa, ele manja do mercado de pizzaria. Não! Ele não manjava nada. Ah, não, ele manja do mercado de painel. Também não. O cara jogava basquete antes. Entende? É uma outra lógica. Vendia carro. Então, desde quando ele começou vendendo carro e a situação financeira não era muito favorável, ele foi o filho mais novo dos 3 primos. Na verdade, são primos do meu pai. São meus primos de segundo grau. Sei lá quantos graus são. E esse tio do meu pai teve 3 filhos. Ele é o mais novo e muito depois do segundo filho. Então, assim, quando ele chegou... Esse tio do meu pai construiu grande fortuna e depois perdeu tudo, basicamente. Teve muita dificuldade no final financeiro, depois conseguiu se manter minimamente e tal. Só que ele chegou numa situação extremamente desfavorável. Era quem poderia ter a pior performance se você fosse olhar probabilidade, estatística e lógica e tal. Só que esse camarada começou a vender carro. E ele logo se tornou um baita de um vendedor de carro. Começou a jogar basquete, logo se tornou um baita de um jogador de basquete. Começou a trabalhar gerenciando a empresa lá de painel lá e mal concluiu lá o ensino superior e um baita de um líder. Então, toque de Midas, né? Toque de Midas, Cara... Onde ele colocar a mão... Virava ouro. Vira ouro. E aí as pessoas olhavam e falavam, não, é porque ele deu sorte nesse mercado, porque esse mercado é bom, porque o painel de LED é bom, porque o mercado de pizzarias na Moca é bom. Não tem nada a ver com isso. Porque no mesmo mercado, na mesma região, no mesmo bairro, no mesmo negócio de painel de LED, na mesma loja de carro, no mesmo time de basquete, outros não conseguiam produzir esse resultado. Porque que ele produzia sistematicamente e repetia isso várias vezes ao longo da vida dele. Programação. O cara tá programado para ter sucesso. Só que aí você olha ao redor e fala, cara, não é por acaso. Um raio não cai 1 zilhão de vezes no mesmo lugar por acaso. E aí, essa programação, a gente consegue aprender essa programação de uma outra pessoa e trazer para nossa programação? Copiar? Você quer dar Ctrl-C, Ctrl-V? Vamos copiar o código. Essa é aquela que na faculdade já... Eu ia falar o disquete. Põe lá o disquete. Revelou a idade. Pendrive. Revelou a idade. É porque qual que é o motivo? Eu escuto os meus familiares mais velhos falarem dessa história de disquete. Aí eu quis trazer quando você começou quando você fez faculdade, o que vocês usavam? Porque eu tô usando a mesma linha de pensamento. Falei de carta, de selo, agora eu tô resgatando o disquete. Viu, senhora Diana Faria? Na sua faculdade, o que você usava para assim, compartilhar dados e informações assim? Era a nuvem. A nuvem fumaça. A gente fazia fogo. Sinal de fumaça com a informação da prova. Entendi. Todos nessa mesa, em algum momento da trajetória da vida, tiveram contato com disquete. Uns mais, vamos uns esconder. Bom, mas enfim. Outros pré-disquete. Dá pra gente copiar A Diana é da era PD. AD. Antes do disquete. Antes do computador, né? Cartão perfurado, então? AC. Antes do computador. Cartão perfurado. Dá pra fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Dá. Mas nunca vai ser tão... como é que eu vou te dizer? Nunca vai ser tão explícito. Você nunca vai copiar tudo do código-fonte. Porque o código-fonte é extremamente complexo. Ou seja, o que faz esse meu primo ter sucesso numa trajetória que seria contra todas as probabilidades? É uma programação que está inconsciente. Que se você perguntar para ele não vai ter muita ideia de responder. Ele vai responder algumas coisas. É um cara que já mergulhou em vários processos de autoconhecimento. Então ele tem uma noção um pouco maior. Mas ele não vai saber tudo. E você do lado de fora também não vai conseguir reproduzir todos os detalhes de como ele pensa, como ele decide, como ele age, como ele se comporta.
teria que se aproximar muito de como ele faz as coisas. E não tem como estar dentro da cabeça dele. E mesmo se estivesse, ele só está dentro da cabeça dele com um mínimo de consciência. Muitos processos são... É que nem um computador mesmo. Você está operando, você está vendo uma interface, mas você tem um processador que está executando várias tarefas de... Como é que chama, Caio? De fundo, de... Backend. Background. Background, Background. Então, você tem ali várias tarefas acontecendo no background enquanto você está manipulando uma interface. Então, o computador não está só rodando aquele programa que está na sua tela. Ele está rodando, está controlando... Ainda tem ventoinha hoje em dia, cara? Tem. Tá controlando a ventoinha. tá controlando um monte de processo no computador. Eventualmente, por exemplo, a maior diferença entre um sistema operacional de um computador pessoal, de um notebook, um computador, para um sistema operacional de um servidor é exatamente como ele prioriza as ações. Tá. Então, por exemplo, o seu computador ele está acostumado a priorizar aquilo que você está fazendo. Tudo bem, você está ali digitando um texto no Word, fazendo alguma coisa do gênero, e atrás ele está... atuando com diversas outras ações. Tá. Né? Tá atualizando o próprio relógio, tá vendo se tem alguma coisa no seu calendário para te avisar, tá proliferando um vírus, não sei. Coronavírus? Não, esse não pega no computador. Mas já o sistema operacional, e ele prioriza aquilo que você está fazendo. Então ele tem uma ação em background rodando, tá. Mas se ele tiver que priorizar as ações, ele prioriza as ações para aquilo que você está fazendo. O que é essencial. Aquilo que é essencial para você, o seu trabalho. É muito louco como isso parece com a mente humana. O servidor não, o servidor ele faz exatamente o oposto. Ele prioriza as ações por trás. Porque geralmente o servidor não tem ninguém na frente dele acessando, tá. Mas tem pessoas acessando ele pela rede, por exemplo, remotamente, para puxar dados, puxar arquivos, fazer uma consulta num banco de dados, algo do gênero. Show. Então essa é a grande diferença. Mas realmente o computador é bem próximo. Ele sempre vai ter coisas acontecendo em segundo plano. Ou seja, a habilidade dele processar coisas em segundo plano é o que determina muito da performance e da estabilidade dele. Faz sentido isso? Faz sentido. E é muito, muito parecido com o cérebro humano, porque na verdade... O resultado na vida de uma pessoa não é determinado pelo que está na interface, ou seja, no programa que você está operando. Mas é determinado por tudo que está atrás. Por tudo que está no inconsciente, por tudo que está longe do entendimento da pessoa, longe da consciência dela, longe do que ela está... Algumas pessoas falam estar presente. Né? Estar presente é estar consciente, é estar atento, é perceber o que está acontecendo. Você não percebe agora, mas você tem um cérebro que está aí no background, aí no segundo plano, cuidando do seu pH sanguíneo, da sua pressão arterial, dos seus batimentos cardíacos, dos seus processos de metabolismo, de processo digestório, uma porrada de processo. Então as pessoas, da mesma forma que tem isso, elas também têm decisões em background, decisões tomadas pelo inconsciente, comportamentos guiados pelo inconsciente, formas de dizer as coisas guiadas pelo inconsciente. Então, dá para fazer Ctrl-C, Ctrl-V? Até certo ponto dá. Só que você sempre vai perder uma parte da informação porque nem a própria pessoa está acessando essa informação. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, olha, hoje talvez ele seja capaz de dar mais informações. Sim. Porque ele já passou por mais processos de autoconhecimento. Então, o que você quis dizer? Que quanto mais a gente se conhece essa programação interna... Mas você tem a capacidade de saber a origem dos resultados, ou seja, entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E mais você tem a capacidade de modificar o que não está funcionando. Ou seja, é jogar um holofote de luz nesse background, nessas operações que estão lá no inconsciente. E aí te dá autonomia, te dá força para mudar, te dá poder para mudar. Algumas vezes a gente tem consciência do que a gente precisa mudar, mas não sabe como. Aí falta técnica, falta habilidade. E daí vem também programação neurolinguística. Ou seja, a programação neurolinguística é um conjunto de técnicas. Mas como assim técnicas, Eric? Técnicas que você usa a linguagem. Assim como a linguagem é utilizada para gerar uma programação, as suas verdades, o que você acredita e tal, a mesma linguagem pode ser utilizada para gerar uma melhor programação. Então, programação linguística também tem um conjunto de técnicas, exercícios que você faz, modificando esse banco de dados. Como? Conversando com você mesmo, basicamente. Ou conversando com outra pessoa, ou simplesmente repensando coisas. O pensamento é uma comunicação. Quando você pensa, é como se você estivesse tendo um diálogo com você mesmo. Então, mudando esse tipo de pensamento. Então, dá para fazer o Ctrl-C, Ctrl-V? Dá. Você vai pegar toda a informação 100%? Dificilmente, porque nem a pessoa tem acesso a 100% da informação. Hoje, esse primo meu tem acesso a uma maior parcela da informação, mas não a toda a informação. Esse conceito chama modelagem na PNL. É daí que nasceu a PNL, inclusive. De dois ou três caras enxergando pessoas de sucesso querendo transpor isso para eles.
E em relação à PNL, ela também pode te ampliar as percepções porque a gente está falando aqui que a linguagem, todo esse banco que a pessoa vai usar para poder responder ao ambiente, ter as suas reações, tem muito a ver com as percepções que ela captura do ambiente. Ela não vive a realidade, mas ela vive o processamento dessa realidade. Isso. A PNL, ela também traz ferramentas para você ampliar essa sua percepção da realidade e conseguir pegar mais informações ou informações de maior qualidade desse ambiente? Sim. Qual que é a grande habilidade? Tem a gente chama de pressuposições de PNL, mas são frases, crenças, né, que ajudam a entender legal a PNL. Não é uma verdade absoluta, não se deve hoje em dia pegar isso a ferro e fogo. Por muito tempo, quando se ensinava programação neurolinguística, a gente dizia que as pressuposições eram leis universais que não tinham contra-exemplo. Não é bem verdade isso, na verdade. Assim, hoje em dia, eu fiz uma formação lá com o co-criador da PNL, fui mentorado por ele pessoalmente, o John Grinder, e o John Grinder diz que existem contra-exemplos. Então, não se deve ser tão caxias, tão... Mas elas são úteis. Mas elas são úteis. E uma dessas frases úteis, uma dessas pressuposições úteis, diz que mapa não é território. Isso não vem da PNL, simplesmente. Isso vem lá de Alfred Korzybski, que é um pensador antigo, que diz o seguinte, você sempre vai formar essa representação do mundo, né? Quando você forma essa representação do mundo, aqueles 3 fenômenos acontecem. Se chama filtros universais de modelagem. Não importa saber o nome, mas já que a gente está dando nome para os bois, vamos dar esse nome. Filtros universais de modelagem, que é o de generalização, de distorção e de omissão. Então, mapa não é território. Você vai formar um mapa que é uma representação do território. Ou seja, um mapa do Brasil não é o Brasil. É uma representação do Brasil. Parece o Brasil? Parece em uma outra escala, mas falta uma porrada de informação. Tá distorcido, tem detalhes e números omitidos, e tem um monte de coisa que está generalizado. Eu olho o mapa, eu acho que aquilo corresponde ao Brasil, porque eu já vi um outro mapa daquele. Então, falta muita informação. Qual que é a grande habilidade de um ser humano que se conhece melhor, ou que diminui esses ruídos, ou que amplia essa... Como é que você deu o nome? De ampliar a representação? A percepção, Qual que é a grande habilidade para um ser humano conseguir ampliar a percepção? É ele diminuir as distorções, diminuir as omissões, diminuir as generalizações, ou tomar consciência delas. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar o exemplo de novo do camarada que responde ao chefe do mesmo jeito que respondia ao pai. Se ele começa a perceber que existe uma correlação entre o chefe e o pai, entre a esposa e a mãe. Ou seja, aumentou uma percepção. Aumentou uma percepção. Eu não estou dizendo que essas coisas são regras, não estou dizendo que todas as pessoas vão tratar a esposa como tratavam a mãe, o chefe como tratava o pai. São tendências até prováveis, mas não é uma regra. Se a pessoa perceber que ela está produzindo essa generalização, ela vai diminuir. Ela já vai falar, opa, eu generalizei. Eu respondi a essa experiência do jeito que eu respondi a outra. E aí isso já faz com que ela crie um filtro melhor para isso. Ela já não cai mais nessa roubada tão forte. A próxima vez ela pensa, eu preciso ter claro, eu tomo consciência, ou seja, eu jogo um holofote de luz que eu generalizei uma coisa que era diferente de outra. Agora eu já sei que isso é diferente daquilo. E aí a pessoa começa a ampliar a percepção do mundo dela. Nas omissões a mesma coisa, nas distorções a mesma coisa. Então quanto mais a pessoa vai diminuindo a diferença entre mapa e território, entre o que é o fato realmente e o que ela representou na cabeça dela, mais ela tem ampliação da representação de mundo dela, dessas percepções, e melhor ela vive. Por que eu digo que ela vive melhor? Aonde dá muita discussão? Quando cada um está discutindo dentro do seu mapa. Se, sei lá, eu disser que essa garrafinha aqui é um azul acinzentado. Ah, mas não é mesmo? Bom, espero que todo mundo esteja vendo, que se você só está ouvindo, você já está tendo uma percepção que você não pode nem dar opinião. Isso é uma percepção muito realista. Isso é um preto acinzentado. Não, isso é um cinza aprentado. Cinza acinzentado. Isso é um azul acinzentado. Não, isso é um cinza acinzentado. Na verdade, é meio verde. Tem tons de verde aí. É um cinza, tons de verde? Onde existe verde aqui, mulher? É um cinza esverdeado. Tá bom. Por exemplo,
Aqui, ó, essa garrafinha aqui, show de bola, do Titio Tony Robbins. Aliás, hoje é aniversário do Titio Tony Robbins. Fazendo 60 anos, nem parece. Olha só. Essa daqui eu comprei lá num curso dele. Então, e aí, pra mim, eu gostei da cor cinza. Tinha uma outra que era, acho que amarela, sei lá que cor que ela era. Eu gostei do cinza. Mas algumas pessoas poderiam dizer que isso daqui é um cinza claro, outros diriam que isso aqui é um cinza escuro, outros diriam que isso aqui é um azul acinzentado e tal. Ou seja, isso é algo que depende do mapa de cada um. Então, se eu olhar pra isso daqui e falar que isso daqui é azul, e tem a história do vestido, lembra aquela história do vestido? Azul e dourado, né? Azul e dourado ou preto e... Era azul e preto ou azul, branco e dourado. e era uma discussão enorme. Teve depois de uma sandália, de um chinelo, de uma parada assim. E teve um terceiro esquema também, teve alguma outra coisa também. Teve um outro lance também, nessa mesma pegada também. Vira e mexe acontece essas coisas, né? Ali tem uma questão fisiológica também, mas enfim, vira e mexe vai acontecer. Já deve ter acontecido. Tem uma mala minha que eu juro que é azul. E o Jones, meu irmão, jura que é verde. Ah, eu sei qual é. Lembra? Eu sei qual é. Que eu levo os equipamentos pro treinamento. Aquela cinza, né? Essa mesmo. Azul. Sei, a mala cinza. Isso. E aí o Jones fala, ele também me chama de Jones, Fábio Jones, Eric Jones, você fala, ô Jones, você não vai pegar a sua mala verde? Fala, não, porque eu não trouxe mala verde, porque eu não tenho mala verde. Mas eu posso pegar a mala azul, se você quiser. Então, dentro do mapa dele, aquilo é azul, dentro do mapa dele aquilo é verde, dentro do meu mapa aquilo é azul. Logo, essa garrafinha pode ser um azul, pode ser um cinza. Então, cada um vai fazer uma representação que vai estar distorcida. Então, eu vou estar vivendo dentro do meu mapa, dentro da minha representação de mundo. E aí dá muito problema. Aí que dá pau, aí que dá conflito. Por quê? Se eu acho que a mala é azul e ele acha que é verde, a gente pode entrar num conflito da Terceira Guerra Mundial e não sair desse embate nunca. Porque ele vai ficar se apegando ao mapa dele, à representação de mundo dele, que está distorcido, generalizado e omitido de acordo com o cérebro dele. E eu vou ficar apegado ao meu mapa, que está distorcido, generalizado e omitido de acordo com minha representação de mundo. Mas o que é legal é que todo mundo acha que a representação de mundo do outro é errada. Que está distorcida. E a minha é a verdade. E eu fico falando, não, é azul, Johnny. Mas como você vê? Como você vê verde? Como assim? Não é verde. Como que você vê verde nessa mala azul? Entende? Só que isso, numa mala, não causa grandes problemas. Mas isso em comportamento humano causa, inúmeros problemas. Porque imagina quando você vai discutir ética. Imagina quando você vai discutir justiça. Estava conversando com um amigo meu hoje sobre ética. Falei, cara, primeiro que ética é difícil da gente chegar no consenso. Sim. E segundo, depois de você ter um consenso, se você defender aquele consenso de ética, você vai ser atacado, segundo outras pessoas, que aquilo pode não ser ético. Porque, em algum contexto diferente. Porque depende do que aquela pessoa ouviu na infância dela sobre ética. Depende do que ela ouve na vida adulta. Depende do que ela leu sobre ética. Depende do ponto de vista que ela está analisando ali aquela situação, naquele contexto. Depende das informações que ela recebeu. Que as informações que ela recebeu sobre uma situação também pode estar distorcida, generalizada, omitida. Ou seja, depende de uma porrada de coisa. Ou seja, a gente já tem que partir do princípio que aquilo que a gente sente ou vê ou ouve não necessariamente é uma verdade absoluta. Nunca é. Né? Nunca é a verdade absoluta. Então, se eu partir desse princípio... É uma verdade absoluta. Só sua. Que minha. Ou seja, é a sua verdade, mas ela não é uma verdade universal. Única. O que eu quero dizer com universal, e acho que a grande palavra é universal. Universal é o que serve para todos os seres humanos indistintamente, ou seja, todas as pessoas vão ter a mesma verdade, vão responder da mesma forma, aquela mesma experiência. Então, se um ser humano, se um exemplar pode responder de uma outra forma, pode ter um outro entendimento de ética, de justiça, de amorosidade, de respeito, de um monte de coisa, significa que aquilo não é uma verdade universal, não é uma verdade absoluta para todas as pessoas. Ela é uma verdade absoluta dentro da representação daquela pessoa de mundo, que está carregando um monte de outras informações que a gente vai tratar em outros episódios do podcast. Ou seja, está representado pelas crenças que a pessoa tem, que são as verdades dela. Está representado pelas coisas que a pessoa ouviu durante toda a vida dela, pelas experiências que ela teve no passado, pelas emoções que ela viveu associada a inúmeros episódios e tal. Então, tudo isso vai gerar uma verdade absoluta dentro da cabeça dela, dentro da programação dela, dentro do mapa dela, que é diferente do mapa dos outros. Só que existem... quanto mais a gente se aproxima do território,
mais fácil fica. Por exemplo, se eu pegasse uma trena, uma régua e medisse a mala azul ou verde, e eu dissesse, olha, essa mala tem 34 centímetros de largura. E eu e o Jones muito facilmente conseguiríamos concordar nisso. Por quê? Porque é muito difícil você generalizar, distorcer e omitir o que tem uma unidade de medida que é objetiva, que para todas as pessoas, desde que o mundo é mundo e decidiu utilizar centímetro, ou polegada, ou milímetro, ou metro, as unidades de medida que a gente decidiu convencionar por qualquer motivo que seja, por qualquer ser humano que seja, desde o momento que a gente decidiu colocar um parâmetro objetivo, todas as pessoas vão olhar aquilo basicamente da mesma forma. Então, é muito fácil eu concordar com o Jones que a mala tem 34 centímetros de largura. Então, é só você falar assim, Jones, pega aquela mala de 34 por 24 por 8... Que mala esquisita essa, hein? Né? Aí ele fala, aquela mala de 32, 24 8 centímetros é uma mala assim. Não dá pra levar muita coisa, não. E a mala é grande. Querida, ainda bem que você é fonoaudióloga. Ela tá fechadinha. Acho que a gente pode mudar. Ao invés de a gente falar do tamanho da mala, a gente imprime uma etiqueta, um papel, uma folha 4. Mala 1, 2, 3 e 4. Jones, pega a mala 1, por gentileza, a mala 2, a mala 3, a mala 4. Verdade, vai facilitar. Porque até pra mim, que, por exemplo, não tem uma fita métrica dentro da minha cabeça, né? Nota-se. Graças a Deus, essa mulher é fonoaudióloga e treinadora. Tá vendo? Não preciso saber medidas, unidades de medidas e nem quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Logo nota-se. Não é engenheira e nem professora de história. Justo. Então, por exemplo, se a gente colocar um critério objetivo, não tem discussão, porque todas as pessoas vão chegar no mesmo consenso. Então, qual que é talvez o grande desafio? Eu penso que 2 grandes desafios quando a gente pensa em comportamento humano, em programação neurolinguística e tudo isso. Na verdade, PNL é só uma forma de explicar o comportamento humano. Tem inúmeras outras formas. Eu sou apaixonado por PNL porque eu acho que ela é muito prática, muito fácil de aplicar, muito fácil de produzir transformação. Mas qual que é talvez 2 grandes desafios? Primeiro, saber que a minha verdade é a minha verdade. Não é a verdade universal, não significa que é a verdade que prevalece em relação aos outros. É a minha verdade. E que eu não posso impor essa realidade para os outros e considerar que a partir daí a minha verdade é a certa e tudo que é diferente da minha verdade é errado. Esse conceito de certo e errado em matéria humana é muito perigoso isso, né? Quando eu julgo que eu sou certo que o outro é errado, eu estou criando uma ilusão dentro da minha cabeça, eu estou me guiando por uma coisa que só existe na minha programação. Então esse é o primeiro item. Outro item é saber que quanto menos distorção, generalização e omissão eu tiver na representação do mundo, mais fácil é eu ter consenso, é eu ter relações mais harmoniosas com as pessoas. Então, o que geralmente é um grande problema em comunicação, e PNL para mim não é uma ferramenta terapêutica, né? PNL para mim não é uma ferramenta de marketing, não é uma ferramenta de vendas, não é uma ferramenta de saúde, é uma ferramenta de comunicação. Basicamente de comunicação. Qual que é a grande habilidade? É eu saber que as comunicações que eu produzo de mim comigo mesmo, coisas que eu digo para mim, coisas que eu digo para os outros, vão estar carregados de distorção, generalização e omissão. Então, qual que é o meu desafio como praticante de PNL? É distorcer isso, é aproximar ao máximo possível o significado, a representação que eu formo das experiências dentro da minha cabeça para o território. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer, olha, você me ignorou hoje. Isso é uma representação dentro da minha cabeça. É um significado. Significado. Eu posso dizer para a pessoa, olha, você quando entrou ali pela porta, XPTO, você não me disse bom dia. É um fato, é mais próximo do fato. Por que é mais próximo do fato? Porque eu posso ter um critério objetivo do que significa dar bom dia. Dar bom dia é produzir o som que soa como bom dia. Ainda assim, tem diferenças de opinião, porque vai ter gente que vai falar que dar um aceno assim com a mão é dar bom dia. De que balançar a cabeça é um bom dia. Então, ainda dentro disso, ainda vai ter representações diferentes, mapas diferentes daquele mesmo episódio. Mas quanto mais eu me aproximo do território, ou seja, do fato, quanto mais eu vou para critérios objetivos, menos eu entro em desafios em relação a isso. Então, essa é a primeira parte do que é programação neurolinguística. Eu acho que a gente vai ter outros episódios para a gente poder trabalhar fatos, significados, para a gente poder trabalhar crenças, para a gente poder dizer o que não é PNL também. Já disse algumas das coisas. PNL não é ferramenta terapêutica. E para poder contar, de repente, a história da PNL também em outros episódios. Enfim. Legal. Esse é o primeiro Muito bom.
Inúmeros. Nossa, Nossa Senhora. Infinitos episódios do nosso podcast. Até porque ficou lindo esses 3 microfones aqui. Chique. Nossa, esse fone de ouvido, eu tô me super escutando. Tá sentindo eu acho que a gente vai fazer vários. Vários só por causa do microfone e do fone. Só por causa do layout. Então, ou seja, o conteúdo que a gente tá entregando pra galera não importa. O importante é a gente se divertir, né, pessoal? Logo nota, sim. Muito bom. Ficou muito, muito claro que é PNL, mas com certeza tem muito Essa é só a primeira parte. Eu nem falei o nome dos caras que organizaram a parada. Verdade. Eu nem falei quem eles modelaram. Eu nem falei direito o que é processo de modelagem. Eu nem falei o que então não é PNL. Vai ter muito, então. Vem muita coisa por aí. É só a introdução. É o que é PNL e o que não é PNL, parte 1 de... de 20. 77 partes. Legal, muito bem, galera. Certo? Gostei muito de estar aqui com vocês. Me chamem sempre. Não, na verdade, me chamem nada. Eu sou parte do mobiliário agora desse podcast. Nossa, você, a mesa e a cadeira fazem parte do mobiliário. Plaquinha de patrimônio para Diana Faria. É. Então é isso. Como é que finaliza um podcast, senhor Caio Esteves? Finalizamos agradecendo a presença de todos, agradecendo a vocês dois, agradecendo a mim mesmo e agradecendo a todo mundo que muito bom. nos assistiu, nos ouviu. Esse é, por enquanto, então, o Podcast. Eu sou Eric Loureiro. Diana Faria. E eu sou Caio Esteves. Obrigado pela participação de todos, pessoal. Até mais. Tchau, Até tchau. a próxima. Até mais.